Ok, pessoal, voltando aqui ao nosso módulo na página 43, né, no livro impresso, ou 53 aqui no nosso PDF. A grande ideia desse tópico 3 é o seguinte: abordar a teoria neoclássica e também abordar a teoria da administração por objetivos. Diante disso, logo na introdução, é importante salientar o seguinte: como acompanhar o rápido crescimento das organizações. Então, esse é um dos grandes desafios da escola neoclássica. A ideia, né, neoclássica, ele vai dar uma ênfase aos resultados e vai evidenciar a gestão nos princípios fundamentais da administração, com foco na divisão de trabalho, com foco na especialização, na hierarquia e na amplitude administrativa. Então, os autores, né, esse movimento neoclássico, ele vai trazer, então, ele vai beber, né, da teoria clássica da administração, que nós acabamos de ver, tá, com Henri Fayol, e vão propor, então, a partir do rápido crescimento, do rápido papel que as organizações passam a ter diante da sua diversidade e das suas características inúmeras, né? Elas vão crescer. E como é então que eu vou acompanhar esse crescimento? A teoria clássica então passa a não permitir mais controlar a empresa com aquelas mesmas teorias, mesmos aspectos. Então a ideia aqui dessa teoria neoclássica é que você pode, a partir, né, de outras ferramentas, né, outras abordagens, a partir da teoria clássica, administrar melhor as organizações. Então aqui logo no item 2, a teoria neoclássica, vamos ver que a teoria neoclássica, e isso é questão de prova, pode anotar, traz como destaque sua ênfase em resultados, tá? Então é pautado na divisão de trabalho, na especialização, na hierarquia e na amplitude administrativa, tá? E uma outra característica da teoria neoclássica é o estudo aí sim da departamentalização como uma das soluções para que as empresas consigam, e aí sim, acompanhar o rápido crescimento das organizações. A ideia aqui é que a teoria neoclássica ela tem como características principais, nesse quadro 10, na página 45, algumas características que vai trazer a ênfase na prática da administração, tá? Verifiquem isso aqui logo depois. Vão reforçar os conceitos da escola clássica, trazer uma ênfase nos princípios gerais, ênfase nos objetivos e nos resultados e também conceitos de vários autores ecléticos. Então, a ideia aqui desta escola é que os vários autores buscavam novas teorias administrativas que aconteciam nas organizações na metade do século XX. Então, metade do século XX, 1950, já temos 2 guerras mundiais, né, na história. Você tem um rápido crescimento, inovações, tecnologias. Então, você precisava acompanhar tudo isso. Então, o que acontece? Os princípios fundamentais de administração pela escola neoclássica são a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia e também a amplitude administrativa. Uma das principais conceitos é a questão da eficácia, que é quando é alcançado um resultado, e também a questão da eficiência, que é o quanto foi gasto ou quanto foi utilizado para alcançar um resultado, né? Eficiência, meus amigos, é o que nós vemos muito hoje, tá? Toda vez que eu falar de eficácia, pense em alcançar um objetivo, alcançar um resultado. Todas as vezes que eu falar de eficiência, lembrem-se de custo, do real, do dólar, do euro, que é quanto foi gasto para poder conseguir atingir esse resultado, tá? E aqui vamos destacar a questão da centralização e descentralização. Ele vai trazer algumas vantagens. A descentralização nesse quadro 11, na página 57 do nosso PDF, ou 47 do nosso livro impresso, vai comentar que uma das vantagens de centralizar os processos, né? Você tem como vantagem que as decisões são tomadas por administradores que possuem uma visão global da empresa.
tá? E também as decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais globais. Agora, e quais são então as desvantagens da centralização? Aqui nos diz que as decisões elas são tomadas apenas na cúpula que está distanciada dos fatos e das circunstâncias, e que os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas. Professor, por que esse tópico aqui, né, de centralização? A ideia, né, de falar sobre isso é de que você tinha um momento de decidir a empresa, um momento de tomar decisões, e diante disso você tinha complexidade dos problemas organizacionais, se tinha delegação de autoridades, grandes mudanças e incertezas, tá? E também você tinha em algum momento tempos de estabilidade. Então, como é que eu vou trabalhar tudo isso? Como é que eu vou tomar decisões de maneira central na minha cúpula ou de maneira mais participativa? Então é isso que a teoria neoclássica vai trazer para a gente, tá? E como outro ponto, tá, que eu destaco aqui nessa teoria neoclássica é a questão da organização funcional, né, a organização linear e a linha staff. Professor, o que é isso, tá? Nós sabemos que a organização ela é um grupo de indivíduos, tá, que se organizam de acordo com suas funções. E claramente, tá, a partir da linha clássica você tem a questão da hierarquia. Então, a estrutura organizacional visa então estruturar as pessoas nas suas funções na organização. E a teoria neoclássica então vai tentar trazer novas formas na organização linear e no próprio organograma das empresas, na departamentalização. Ampliando aqui a foto, percebam, né, que numa organização linear você tem claramente aqui o papel do gerente, tá? E você tem eu vou dividir, tá? Seus coordenadores e seus supervisores, né? Cada um aqui obedecendo linearmente a sua linha de comando. Aqui pode ser uma linha de produção, aqui pode ser a área de marketing, aqui pode ser qualidade, aqui pode ser RH, enfim. RH. Isso claramente numa organização linear. Quando eu parto então para a organização funcional, a grande ideia aqui é você ter sim o gerente, mas a minha área de produção ela rapidamente pode conversar sim com a minha área de RH. O meu marketing aqui, ele claramente vai conversar com minha área de processos ou com minha área de qualidade. Então é você trabalhar aqui o seguinte: existe a hierarquia, mas as funções da organização trabalham de maneira se relacionam mais entre si, tá? E um outro ponto aqui na figura 11 da página 50 ou na página 60 do nosso PDF, né, são as estruturas lineares, né, que é basicamente a mesma coisa que nós vimos, mas com uma diferença principal. Perceba que na estrutura linear aqui você passa a ter, né, você tem o diretor, gerência A, gerência B. Na funcional você tem as gerências conversando. Perfeito, acabamos de ver isso. Mas na estrutura linha staff você insere esse rapazinho aqui, com essa mocinha aqui da assessoria. Então o que é isso? Tá? Você tinha direção, gerência. O que é esse staff aqui? O staff é aquele setor, aquele departamento, aquela área, aquele processo que irá respaldar ou irá orientar ou irá assessorar a execução dos processos. Então daqui a pouco você precisa contratar alguém. E como é que eu contrato? O RH assume essa área de staff. Preciso realizar melhorias no processo, garantir a qualidade. Quem vai assessorar nos princípios, nos requisitos a serem cumpridos? A qualidade do processo. Então a estrutura linha staff traz aqui, tá, o papel da consultoria ou da organização, enfim, dos processos na empresa. Beleza, tá? A departamentalização é um princípio da função da divisão do trabalho, né?
E também você vai ter aqui essa questão de dividir o trabalho por departamentos, tá? Estou passando por aqui bem tranquilo. Isso aqui nós já conhecemos, nós já podemos verificar sobre isso, que são modelos de departamento que o módulo de vocês vai trazer, tá? Não vou me ater muito a isso. Então, a grande apreciação, por assim dizer, da teoria neoclássica é que eles pautam suas teorias nos processos administrativos a serem adotados pelas organizações, né? Mas, né, você tem essa constante mudança, essa constante transformação em que o mundo ele é muito flexível, né? E diante disso, o que é que eles vão perceber? Que mesmo no seu apogeu, né, a teoria clássica de Henri Fayol vai se mostrar muito conservadora. Ele vai trazer ali apenas um desenho, né, um dos críticos, tá? Então, a ideia da teoria neoclássica é você trabalhar com a ênfase em objetivos e resultados, e não apenas dar uma ênfase nos métodos, nos meios, tá? Então, a grande apreciação dessa teoria neoclássica é o seguinte: essa teoria, né, ela consiste em um fluxo de atividades consecutivas para atingir determinados objetivos. Diferente da teoria clássica, da teoria científica, ela tem aqui uma concepção que é talvez a mais importante do meu ponto de vista, né? Ela se torna mais flexível, mais maleável e mais adaptável às situações variadas, tá? Então isso aí, né, que vai trazer essa grande, talvez um grande trunfo à época da teoria neoclássica, tá? E finalizando então aqui o nosso módulo, né? Não módulo, a primeira unidade, né? O terceiro tópico, né? Nós temos aqui a teoria da administração por objetivos, tá? O grande contexto aqui é o seguinte, que a partir da década de 50 vai nascer uma nova forma, principalmente uma mudança nos processos de modelo de gestão, né? Você vai ter aqui as chamadas atividades meio, né, que buscam principalmente os objetivos e finalidades cuja ênfase estava nos processos, tá? O professor Avenato nos diz, né, que isso passa a ser uma verdadeira revolução na administração. Pelo seguinte, você vai ter aqui, né, no 83.1 dizendo que Peter Drucker, né, vai destacar a questão como uma abordagem, né, de processo de gestão essencialmente democrático, tá? Ele também vai trazer para a gente a questão do empreendedorismo interno, né, ou entrepreneurship. As características básicas, né, que vão levar ao surgimento da administração por objetivo é o seguinte: quando ele fala da ênfase, né, deixa eu até voltar aqui nas atividades meio, isso vai ser tão marcante, é que ele vai passar a enxergar que cada setor ele tem que ter, né, cada departamento ele tem uma importância e tem uma vida própria, tem indicadores próprios, não apenas seriam aquelas áreas de apoio, como nós falamos, tá? Então, o que acontece? As características básicas nesse quadro 13 que levaram ao surgimento da administração por objetivos são quais? Você vai ter uma forte pressão recebida pelos profissionais das organizações para apresentar resultados efetivos, uma necessidade de direcionamento dos esforços despendidos, uma necessidade de controle rápido das atuações dos resultados apresentados, tá, pelas diversas áreas das organizações, e a busca de maior nível de participação dos profissionais no processo administrativo das organizações. A ideia aqui é exatamente descentralizar decisões, bem como o autocontrole das atividades realizadas, tá? Então, as principais características, né, da administração por objetivos
é você estabelecer um conjunto de objetivos entre o gerente e o superior, interligar os vários objetivos departamentais dos setores, ter uma contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, ter uma participação direta e contínua das gerências e dos subordinados e um apoio contínuo do staff. Isso aí, pessoal, é fato. O que a APO, né, ou Administração por Objetivos, traz atualmente é que ela vem sendo amplamente utilizada nas organizações, visto que uma das principais características envolve todos os indivíduos no processo de gestão, tá? Então a APO ela adota um esquema para seu funcionamento, né? E nessa imagem aqui você tem um esquema de trabalho. Olha só que interessante. Líder e subordinado se reúnem, discutem, negociam. O líder se compromete a proporcionar apoio, direção e recursos, treinamento. O subordinado passa a executar as metas e os objetivos, né, sempre cobrando os mesmos recursos. E existem então, ou existirão reuniões periódicas entre o líder e o subordinado para avaliarem em conjunto o alcance dos objetivos. Claro, haverão aqui hierarquias, tá? Que é uma das contribuições, tá? Da administração por objetivos, mas a grande ideia aqui é que nessa hierarquia os objetivos vão proporcionar diretrizes, né? Os objetivos da organização é que vão definir, mesmo com a hierarquia presente, a diretriz ou a finalidade comum, tá? E além disso, né, os critérios de escolha dos objetivos são fixados de acordo com a prioridade, aí sim, né, para o alcance dos resultados chaves da empresa. Então, o que é que nós podemos também trazer aqui, tá? Já finalizando essa aula. É que nós temos objetivos, né, nessa pirâmidezinha aqui, estratégicos, que são objetivos organizacionais mais amplos e que vão abranger a organização como um todo. Objetivos táticos, ou seja, departamentais, que são referentes a cada departamento da organização, tá? Já a médio prazo. E objetivos operacionais, que são referentes aí no caso, né, a cada tarefa, e também são mais a curto prazo. Então, o que nós podemos salientar aqui como principais características, né, ou contribuições, tá, da administração por objetivos? Você tem a questão de uma contribuição maior dos setores da empresa, você tem hierarquia de objetivos e cada área de apoio agora passa a ter um significado próprio, tá? Além disso, você tem alguns ciclos de modelo, tá? Isso aqui que é como lição de casa, por assim dizendo, é que você terá ciclos de resultados, dois modelos, o Handley e o Odiorn, que eu vou deixar aqui para uma outra aula, que isso aqui envolve um outro tema, tá? Isso aqui envolve uma apreciação mais específica que não caberá nessa aula. Então, a APO, né, teve, claro, apreciações críticas, né, da sua teoria, e a grande questão da administração por objetivos é que, apesar de trazer, claro, contribuições importantes, ela tem uma situação complicada que alguns críticos da época trazem para a gente, onde você tem que na questão da estratégia, onde como principal vantagem, né, você tem um papel primordial da estratégia, né, que é mapear o curso da organização, mas a desvantagem para alguns críticos é que a direção estratégica um pouco mais compartilhada pode se transformar em um conjunto de viseiras, né, ou várias opções para ocultar perigos em potencial, tá? Então a ideia é o seguinte, que a direção ela é importante, mas é melhor movimentar-se para frente, olhando para cada lado, não olhar apenas para os lados, tá? Com medo de perder o foco, tá?
Diante disso aqui, vamos voltar aqui para a nossa telinha. Ok, pessoal, muito bem. Voltando aqui a falar com vocês um pouquinho, a grande ideia da administração por objetivos é dar vida própria, por assim dizer, àqueles setores, RH, finanças, que não tinham uma vez, né? Eles não tinham objetivos próprios, serviam apenas como áreas de apoio. Então, hoje, quando nós temos indicadores como turnover, né, absenteísmo, você tem indicadores próprios de cada setor, é uma consequência direta da administração por objetivos. Assim como a ideia do planejamento tático, planejamento operacional, planejamento estratégico. Tudo isso em vista de atingir os resultados da organização. Peter Drucker também vai trabalhar com o papel do gerente, importantíssimo nessa administração por objetivos. Mas o grande foco qual é o papel da organização em um mundo de constantes mudanças? É isso que tanto a teoria neoclássica como a administração por objetivos traz para a gente. As empresas tendem a ser, necessitam ser flexíveis e adaptáveis. E o papel do gerente, o papel do planejamento, o papel dos departamentos é que vai ajudar a controlar a organização, a monitorar, a conseguir manter o seu desempenho organizacional frente às intempéries, por assim dizer, do destino. Dessa maneira, nós podemos então entender o seguinte, que a primeira unidade ela trabalha com essas principais teorias que hoje norteiam grande parte das organizações. Então, fica aquele abraço, estudem e no próximo vídeo então vamos falar da segunda unidade já com uma abordagem humanística e comportamental das organizações. Para vocês, um forte abraço.